Esse é o 17º encontro nosso em Atos, né? E hoje nós vamos estudar o capítulo 9, começar a falar sobre Paulo. A partir de agora ele vai ser o centro das discussões, das conversas, né? E nós vamos ler muito sobre ele, ouvir muito sobre ele. Ele é o grande responsável pela expansão do evangelho no mundo ocidental. O tema da conversa de hoje é o evangelho é o poder de Deus. Nós vamos começar a ler Atos, capítulo 9, e vamos lendo alguns versículos e tirando algumas lições, né? Gostaria que o próprio pastor Giovanni começasse a leitura dessa parte introdutória aí, por favor, pastor, para todos nós. Vamos lá. O evangelho é o poder de Deus. Série Aprendendo a Crescer, 16, BF, 612, tá? Vamos lá. O livro de Atos tem sido um estudo incrível sobre como Deus deu início ao crescimento da igreja logo após a morte, sepultamento, ressurreição e ascensão de Jesus para o céu. E nós temos visto que uma das maneiras que Deus deu início ao crescimento da igreja foi permitindo que acontecesse a perseguição. Vocês lembram lá atrás, no final do capítulo 7, começo do capítulo 8, quando eles estavam apedrejando Estevão? A Bíblia diz que Saulo estava lá assistindo e a Bíblia diz que estava consentindo na morte dele. Agora, no capítulo 9, nós retornamos o aprendizado sobre este camarada chamado Saulo. Ele é impactado pelo evangelho mais tarde, em Romanos 1:8. Ele vai dizer: não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Tomaremos essa expressão como tema para a nossa mensagem. O evangelho é o poder de Deus. O evangelho é comparado a um poderoso rio que vai gerando vida por onde passa. Beleza, obrigado, pastor. Então, já estamos contextualizados aí, e agora nós vamos ver a partir dessa experiência, né? Nós vamos fazer 2 segundas-feiras com essa experiência do apóstolo Paulo, da conversão dele, falando primeiro sobre o evangelho, sobre o que o converteu, e depois sobre a sua conversão propriamente dita, o que nós podemos aprender com ela. Ângela, você consegue ler esse primeiro ponto aí? Coloque o seu áudio. Tranquilo? Tranquilo? Pode falar. Ponto número 1. O evangelho é o poder de Deus para alcançar o inalcançável. Atos 9, 1-9. E Saulo, respirando ainda ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu-lhe carta para Damasco, para as sinagogas, a fim de que, se encontrasse alguns daquelas seitas, quer homem, quer mulheres, os conduzisse preso a Jerusalém. E indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu. E, caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse: quem és, Senhor? E disse o Senhor: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. E ele, tremendo e atônito, disse: Senhor, que queres que eu faça? E disse-lhe o Senhor: levanta-te e entra na cidade, e lá te será dito o que te convém fazer. E os homens que iam com ele pararam espantados, ouvindo a voz, mas não vendo ninguém. E Saulo levantou-se da terra e, abrindo os olhos,
Ai, ai, ai. Não via ninguém. E não via ninguém. E, guiando-se pela mão, o conduziram a Damasco. E esteve 3 dias sem ver. E não comeu nem bebeu. Saulo estava pregando como se fosse mandados de prisão para levar para Damasco, uma cidade cerca de 240 quilômetros de distância. Saulo vai andando, são dias de viagem, até lá, não importando quanto gaste para encontrar, prender e levar os crentes de volta em mais uma longa jornada, de volta para Jerusalém, para que eles fossem punidos, muitos com a própria morte. E Saulo fazia isso com prazer. Talvez por isso Paulo se refere a si mesmo, mais tarde, em 1 Timóteo 1,15, como o principal dos pecadores. E certamente em 1 Coríntios 15:9, onde ele diz: porque eu sou o menor dos apóstolos, que não sou digno de ser chamado apóstolo, pois que persegui a igreja de Deus. Mas o cristianismo não sabe o que é um caso sem solução. Eu gosto dessa afirmação. O cristianismo não conhece caso sem solução. Ele tem poder de alcançar o inalcançável. Aquele filho ou filha, por mais rebelde e não espiritual que ele pareça ser, não é um caso sem solução. Se Deus pode salvar Saulo, ele pode salvar o seu esposo, a sua esposa, aquela pessoa que está te perseguindo, está cheio de raiva. Apenas precisa de Jesus. Não há casos perdidos. O evangelho é o poder de Deus para alcançar os inalcançáveis. Perfeito. Muito bom. Ângela, boa leitura. A operação foi boa, viu? Está enxergando bem. Começando pela Ângela, depois pelo Giovanni, que fez a primeira leitura, e aí, franqueando a outros irmãos que quiserem, a minha pergunta nesse momento para vocês seria a seguinte: vocês conhecem algum caso perto de vocês que vocês consideravam ou consideram inalcançável? Você olha para aquela pessoa assim e fala: eu vou orar durante 3 gerações por essa pessoa e ela não vai se converter. Como que é isso para você, Angela? Qual a sua experiência nesse sentido? Pastor, como o próprio texto diz, nada é impossível, né? E por mais que isso seja uma situação, aquela pessoa seja totalmente avessa à situação, isso pode mudar. E como prova, eu tenho a minha mãe, que detestava crente, tinha raiva de crente, não podia nem ver falar nessa situação. Quando eu me converti, eu tive problemas seríssimos, mas Deus foi tão grande que fez com que essa situação toda mudasse. E a minha mãe, para a honra e glória do Senhor, morreu crente, era apaixonada pelo pastor Daniel. Quando o pastor Daniel passava 2, 3 dias sem ligar para ela ligava: ei, já me esqueceu, e ele morria de achar graça. Então, aquilo que você acha inalcançável é possível para Deus. Eu tenho 2 situações que eu tenho orado bastante, mas eu não desanimo, porque eu sei que o Deus que eu sirvo é um Deus que pode todas as coisas. Só espero o momento certo para que tudo possa ser resolvido. Que não seja por falta de oração, né? Não. E tu, Giovanni, a tua experiência, a real aí, o que é? A minha experiência, né? Boa noite aos irmãos, abrindo aqui mais o coração. Eu acho que a pessoa inalcançável, de certa forma, ainda sou eu. Na minha família, por exemplo, a minha avó morreu com uma grande história, com a geração de, sei lá, eu acho que 12 filhos e quase 60 netos, alguma coisa assim.
e grande parte da família crente, né? E, assim, com muita insistência da minha avó, que nos levava para a igreja e acompanhava muito forte isso, a gente cresceu ali, né? Eu acho que dos 7 aos 12, alguma coisa assim, na igreja. E a gente foi convivendo, crescendo, e na adolescência, né? A fase difícil, eu tirei umas férias aí. Eu acho que eu fiquei aí afastado da igreja, eu acho que dos 14 aos 18, alguma coisa assim, em torno de 4 a 5 anos. E pela boa graça, misericórdia, as orações dos meus familiares, igreja, amigos e tudo, eu retornei para a igreja, me desenvolvi enquanto cristão na caminhada, reconhecendo que o melhor caminho é esse, é o de servir ao Senhor, fazer parte do reino, né? E então, nesse momento, eu me vi a ponto de tomar uma decisão, o que fazer? Porque naquela época, ainda hoje, eu não conseguia me ver. Eu acho que foi olhando a história do Saulo, foi algo bem parecido. Tipo assim, Saulo chegou como mandante do exército, não, centurião, e aí ele fala, e agora? Eu vou ser cristão, mas eu vou ser igual aos outros, ou vou fazer diferente? Eu vou me destacar aí. Fez o que fez, né? E em determinado momento eu me vi nessa situação. Eu vou ser mais um neto da dona Sebastiana, ou eu vou ser o pastor neto da dona Sebastiana? E aí a gente tomou essa decisão de seguir à frente. Eu vejo assim que, não sei se os irmãos Jéssica, Ariadna e Lécio quiserem falar alguma coisa, mas eu acho muito importante esse primeiro ponto, porque nós lidamos com uma série de limitações nossas, nos nossos ministérios, nos nossos afazeres, nos nossos PGMs, nas nossas supervisões, coisas que parecem não acontecer nunca, pessoas que parecem não mudar nunca, e a gente tem que olhar para a dimensão do impossível, que é realizado por Deus, e esperar sempre ser surpreendido, né? Nunca nos conformarmos só com os nossos impossíveis, mas esperar sempre os impossíveis de Deus, porque os nossos impossíveis não se realizam, nos travam, mas os impossíveis para Deus são o campo de operação dele, né? Agora mesmo, por exemplo, eu estava pensando aí, orando pela igreja, né? Até um certo ponto preocupado, pela resposta tão tranquila que a igreja dá, assim, sossegada, de não ir, de não estar presente, de ter a oportunidade de estarmos em 200 e a gente tem tido dificuldade de passar dos 100, né, 150, que é quando vai muito. E eu fico pensando assim, poxa, até que ponto realmente o evangelho é importante, a fé é importante na vida das pessoas, quando uma simples dificuldade, imagina se fosse a perseguição forte, né? Quantos estaríamos juntos ali? Imagina se fosse uma ameaça para as famílias, para as vidas das pessoas, no sentido de perseguição. E eu fico pensando, e Deus fala assim, calma, as pessoas têm tempos diferentes, maneiras diferentes, eu estou trabalhando nos corações. E até peço oração aos irmãos, para que os irmãos orem, para que nós possamos ter mais gente na igreja, que a gente possa ver que a igreja está viva, né? Que não é deixa eu botar todas as aspas aqui, uma gripezinha aqui, né? Como se referiram aí ao Covid, que vai me impedir de ir à casa do Senhor, de estar com os irmãos, dentro de princípios todos que a gente seguiu desde sempre, de segurança. E isso é um exemplo de outras dificuldades que podem acontecer, de outras barreiras, né? O fato de me impedir de ir à igreja não é nada, mas o que mais eu estou sendo impedido? O que mais está deixando de acontecer na minha vida porque eu não estou indo à igreja? Não ir à igreja pode ser um sintoma de medo, de precaução, de insegurança, mas pode ser um sintoma de esfriamento também. Às vezes, ir à igreja não produz esfriamento, ele já é um sintoma de um esfriamento que há no coração. Então, qualquer coisa é motivo para eu não ir. E a minha preocupação não é encher a igreja, a minha preocupação é o que significa
essa dificuldade que as pessoas têm, ou essa facilidade que as pessoas têm de, por qualquer motivo, deixarem de se reunir. Conforme diz Hebreus 10, 25, né? Não deixemos de congregar como é costume de alguns. Eu não sei o que vocês pensam, mas eu queria deixar isso aí para vocês refletirem. Tá legal? Eu vou botar o texto de novo aqui. Eu pedi a Jéssica para ler o segundo ponto. Jéssica, por favor. Segundo ponto, aqui, ó, o Evangelho é o poder de Deus para juntar o injuntável. Estão conseguindo me ouvir bem? Segundo ponto. O Evangelho é o poder de Deus para juntar o injuntável. Atos capítulo 9, versículos de 10 a 19. E havia em Damasco um certo discípulo chamado Ananias. E disse-lhe o Senhor em visão: Ananias. E ele respondeu: Eis-me aqui, Senhor. E disse-lhe o Senhor: Levanta-te e vai à rua chamada direita, e pergunta em casa de Judas por um homem de Tarso chamado Saulo, pois eis que ele estava orando. E numa visão ele viu que entrava um homem chamado Ananias, e punha sobre ele a mão para que tornasse a ver. E respondeu Ananias: Senhor, há muitos ouvi acerca deste homem. Quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém? E aqui tem poder dos principais dos sacerdotes para prender a todos os que invocam o teu nome. Disse-lhe, porém, o Senhor: Vai, porque este é para mim um vaso escolhido, para levar o meu nome diante dos gentios, e dos reis e dos filhos de Israel. E eu lhe mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome. E Ananias foi e entrou na casa e, impondo-lhe as mãos, disse: Irmão Saulo, o Senhor Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, me enviou para que tornes a ver e sejas cheios do Espírito Santo. E logo lhe caíram dos olhos como que umas escamas, e recuperou a vista. E, levantando-se, foi batizado. E, tendo comido, ficou confortado. E esteve Saulo alguns dias com os discípulos que estavam em Damasco. O Evangelho une pessoas que você não imaginaria que estariam juntas. Aqui, predador e presa se encontram. Deus une em Cristo as mais diferentes pessoas. Ele pega um Ananias e um Saulo e os coloca juntos. Ananias toca Saulo e o chama de irmão. Efésios capítulo 2, versículo 13, diz: Mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, já pelo sangue de Cristo chegastes perto. O Evangelho alcança o inalcançável e junta o injuntável. Perfeito. Dizer o que aí? O que você achou mais legal aí? Eu achei interessante quando ele falou que Deus une em Cristo as mais diferentes pessoas. E eu tenho um testemunho em relação a isso, que quando eu tinha 12 anos de idade, por uns problemas que aconteceram, eu tive que ir para um colégio público. E esse colégio público era barra pesada, porque as pessoas que estavam lá eram bem barras pesadas, tanto que no primeiro dia de aula, acho que foi no intervalo das 2 primeiras aulas, teve uma briga entre uma menina e um menino, e foi uma briga feia, que ela pegava a cabeça do menino e jogava na parede, e ele ficou bem machucado e teve que ir embora de ambulância. E eu fiquei com muito medo dessa menina, durante um bom tempo, tanto que a minha mãe todos os dias teve que ir lá na porta da sala, todos os dias, e esperar o professor chegar para ela então ir embora. E aí eu ficava, já também falando do primeiro ponto, eu ficava pensando, caramba, nunca que essa pessoa, eu não consegui enxergar um dia ela aceitando Jesus. E aí, acabou que eu fiz amizade com uma menina lá da minha sala, e a gente começou a fazer um discipulado mesmo, assim, durante o intervalo a gente começou a fazer um discipulado, e aí começou a juntar outros amiguinhos lá da sala, e acabou que no meio do ano, essa menina que eu morria de medo, um dia chegou para mim perguntando se ela podia participar. E aí eu morrendo de medo, porque eu achei que ela
perguntou para fazer alguma coisa comigo, que eu tava morrendo de medo dela. E eu aceitei, eu falei que ela podia participar com a gente. Também peguei um livrinho com o pastor. Isso eu peguei um livrinho com minha mãe pegou um livrinho com o pastor e eu entreguei para ela e a gente começou a fazer discipulado juntas. No final do ano, ela acabou aceitando Jesus e até hoje ela está na igreja, ela está nos caminhos de Deus. A gente acabou perdendo contato, mas aí depois de uns anos a gente acabou se reaproximando de novo e estamos amigas aí até hoje. Então é um testemunho que eu nunca imaginei que eu iria ter uma amizade com ela, por tudo que aconteceu. E por meio de Cristo a gente acabou se juntando de novo. E ela permanece na igreja. Legal. A minha recomendação, sim, é que vocês possam resgatar, trazer de volta o Evangelho com esse poder de alcançar o inalcançável, de ajuntar o injuntável, né? Uma forma linkando com as palavras, para que a gente possa ir um pouco além dos nossos limites, das nossas limitações de pessoas, de condições. Eu tenho orado ao Senhor todos os dias a respeito do meu ministério, que ele seja movido, impulsionado pelo Espírito Santo, porque eu quero ver o agir de Deus, o sobrenatural de Deus, em conversões, em reconciliações, em transformação de vidas, né? Então, assim, nós precisamos, como líderes, fazer isso no macro e no micro. Eu orando pela igreja como um todo, por vocês como um todo, e vocês orando por seus PGMs, por seus ministérios, para que vocês possam ver isso, né? O Evangelho alcançando o inalcançável, ajuntando o injuntável, e por aí vai que nós vamos estudar hoje, tá? Se alguém quiser fazer qualquer comentário, levanta só a mãozinha que a gente dá a palavra para vocês. Vamos para o terceiro ponto agora. O que o Evangelho faz mais? O poder de Deus para transformar o intransformável. Olha aí, coisa interessante. Ariadna pode fazer essa leitura? Tá bom. Dá de ouvir? Podemos, vai ver. Tá. O Evangelho é o poder de Deus para transformar o intransformável. Atos 9, 20 a 30, né? E logo nas sinagogas pregava a Jesus que este era o Filho de Deus. Todos os que ouviam estavam atônitos e diziam: não é este o que em Jerusalém perseguia os que invocavam este nome? E para isto veio aqui, para o levar presos aos principais dos sacerdotes. Saulo, porém, se esforçava muito, mas confundia os judeus que habitavam em Damasco, provando que aquele era o Cristo. E tendo passado muitos dias, os judeus tomaram conselhos entre si para o matar. Mas as suas ciladas vieram ao conhecimento de Saulo. E como eles guardavam as portas, tanto de dia como de noite, para poderem tirar-lhe a vida, tomando-o de noite, os discípulos o desceram dentro de um cesto pelo muro. E quando Saulo chegou... E quando Saulo chegou a Jerusalém, procurava juntar-se aos discípulos, mas todos o temiam, não crendo que fosse discípulo. Então Barnabé, tomando-o consigo, o trouxe aos apóstolos e lhe contou como no caminho ele vira ao Senhor. E este lhe falara. E como em Damasco falara ousadamente no nome de Jesus e andava com eles em Jerusalém, entrando e saindo. E falava ousadamente o nome de Jesus. Falava e disputava também contra os gregos, mas eles procuravam matá-lo. Sabendo, porém, os irmãos o acompanharam até Cesareia e o enviaram a Tarso. De perseguidor a perseguido, de predador a presa, de ameaçador
de ameaçador a ameaçado, de inimigo do Evangelho a grande amigo de Cristo e do Evangelho do qual diz não se envergonhar. A natureza do Evangelho é transformadora. Onde ele chega, as coisas mudam, até o que parecia não ter mais jeito. Que bonito, né? Lindo, né? O que você comentaria aí dessa sua leitura? Pastor, assim, claro que eu não sou nenhum Paulo, né? Onde, quem dera. Mas, assim, antes de eu conhecer o Giovanni, eu era católica, mas uma católica, assim, logo bem praticante, mas depois estava um pouco afastada. E quando eu resolvi ir para a igreja evangélica, eu fui muito criticada, assim, eu fui muito pela minha mãe, pelas minhas amigas, e eu me senti muito rejeitada logo de início. Claro que não é parecido com Saulo, assim, claro, mas é bem complicado você ir contra aqueles no qual você tem tanto apreço, né? E hoje não, graças a Deus, hoje eu tenho o respeito, né, da minha mãe. Logo no início foi bem desafiador para alguns amigos aceitar assim, o fato do Giovanni ser pastor, até eu mesmo, porque eu era aversiva a evangélicos. E para mim foi transformador, né? E eu acho muito interessante a história de Paulo, porque ele realmente, né, ele matava, ele perseguia aqueles que serviam ao nome do Senhor e, de repente, ele se transformou. E muitas vezes a gente pode ver, tipo, sei lá, um exemplo, Fernandinho Beiramar, claro, só um exemplo. Digamos que esse homem tem esse encontro com o Senhor. E aí? Como que será? Será que eu acredito? Porque isso acontece muito. Bandidos, né, ser convertidos. E não é fácil, até pra gente. Imagine naquela época, né? Então, assim, eu vivi um pouco de uma experiência de rejeição até que a minha família aceitou. E hoje eu vejo que as pessoas que perseguem não o evangelho, mas vamos dizer assim, os irmãos, né, como essas pessoas que se perdem ao longo do caminho. E quando Jesus o encontra, como que nós o aceitamos, né? Para mim, isso é bem forte, até em relação à homossexualidade, dentre outras coisas. E algo também tem que ser trabalhado em nós, cristãos, para realmente não duvidar de que as pessoas possam vir a ser transformadas, até aqueles que a gente nem imagina que possa ser transformado. E muitas vezes a gente até duvida, né? Então, é muito atual a palavra de Deus, né? Muito atual. O Marcos, lá no trabalho dele com o grupo de surdos, passou por uma coisa parecida, né? De chegar alguém que era considerado indesejável pela sua vida pecaminosa, erros cometidos, e essa pessoa chegar desejando o evangelho e teve uma resistência, né, Marcos, bem significativa no grupo. Nós até fizemos algumas reuniões com essa pessoa, mas parece que depois que ele chegou, houve uma espécie de choque no grupo, né, Marcos? Verdade, pastor. Inclusive, um dos membros que estavam no grupo saiu. E o outro ficou. Inclusive, no grupo nós temos uma história de um homicida. De um homicida que teve esse encontro. O rapaz está totalmente impactado, ele desejo muito forte de ir para campo, o sonho dele é ser missionário. Então foi um encontro assim, uma experiência muito interessante. É isso aí. Aproveitar que você teve a fala, vou pedir para ler o próximo ponto, tá? Que é o ponto 4. Mas antes de passarmos para o ponto 4, eu queria comentar com os irmãos aí desse ponto 3,
que realmente nós precisamos ficar preparados, né, para Deus fazer a obra na vida das pessoas. Ele vai fazer obra na vida das pessoas que, de repente, a gente não quer entre nós. E a gente não sabe como lidar. Então, a gente, quando pede o crescimento, pede que Deus abençoe nosso ministério, que mande seus filhos, novos convertidos, nós precisamos nos preparar para ser impactados com vidas totalmente fora do padrão, que precisa de uma transformação radical. Todos nós precisamos de transformação, né? Mas tem pessoas que se afundaram tanto no pecado, que têm dificuldade de ser aceitas no nosso meio. Isso a gente tem que confessar. Tá? O ponto 4, Marcos, por favor. O Evangelho é o poder de Deus. Estão me ouvindo bem aí? Tá. O Evangelho é o poder de Deus para pacificar o impacificável. Se puder aumentar um pouquinho mais para mim, eu agradeceria. Aumentar o tamanho das letras aí. Não sei. Meio cego, né? Já viu como é que é. Usando fundo de garrafa é complicado. Melhorou. Atos 9:31. Assim, pois, as igrejas em toda a Judéia e Galiléia e Samaria tinham paz e eram edificadas, e se multiplicavam, andando no temor do Senhor e na consolação do Espírito Santo. Você está ouvindo essa mensagem? Você precisa saber que Deus te ama. Deus quer fazer uma transformação total em você. Não uma transformação física, que eventualmente vá desaparecer. Uma transformação espiritual que vai durar para sempre. 2 Coríntios 5:17. Se alguém está em Cristo, ele ou ela... Está vendo a interferência na minha voz? Estamos ouvindo. Ok, posso continuar então. 2 Coríntios 5:17. Se alguém está em Cristo, ele ou ela é uma nova criatura, as coisas velhas se passaram. Coisas velhas como o seu pecado, sua vergonha, sua culpa e coisas sujas. As coisas velhas se passaram, tudo se fez novo. Novo, uma transformação espiritual total de dentro para fora. Perfeito, Marcos. Eu vou fazer uma colocação aqui e você pode comentar. Peço ao Guilherme também, que já entrou, se quiser fazer um comentário logo em seguida. Quando eu começo a orar por algumas coisas, para que aconteça alguma coisa na vida das pessoas, normalmente Deus me pergunta, isso já aconteceu na sua vida? Por exemplo, quando eu começo para orar para que Deus aqueça o coração das pessoas, para que Deus avive a igreja, o Espírito Santo vem no meu coração e fala assim, o seu coração já está aquecido? Você já está avivado na presença do Senhor? É impressionante, porque toda vez que Deus quer fazer algo por nós, Ele primeiro precisa fazer algo em nós. É assim, Marcos, que funciona? Exatamente. Eu me lembrei do primeiro amor. O primeiro impacto, pelo menos aconteceu comigo, não sei com vocês, com os irmãos aí, mas o primeiro amor é algo assim inexplicável, um fogo no coração, uma chama que não dá para a gente explicar, né? Então a gente tem certeza de que naquele momento Jesus começou a fazer parte da vida da gente. Começam a partir daí as lapidações, né? A gente começa como se fosse um diamante. A gente começa a trabalhar e aparar as arestas, tirar os defeitos daquela pedra para que e essa lapidação ela é constante. É durante a nossa vida toda. E eu confesso que depois do primeiro amor eu caí. A minha mãe costuma dizer que eu passei, e ela passou, aliás, 20 anos de joelho orando para que eu voltasse. E com relação ao comentário anterior, juntando com esse que a gente acabou de ler, a vida de Paulo, para nós, é um grande exemplo de transformação constante, né? Então, acontece assim também conosco. A nossa vida, ela tem... primeiro tem o impacto, tem o encontro, e a partir dali começa uma transformação diária. Nossa natureza, nós temos uma herança, eu costumo dizer, nós temos uma herança adâmica,
nossa natureza é pecaminosa, é suja, é imunda, temos defeitos. E isso, constantemente, diariamente, a gente vai construindo junto com o Espírito Santo. Essa é a minha opinião. É uma transformação contínua e progressiva, né? Guilherme, alguma observação? Eu diria mais com relação ainda a essa questão do primeiro amor, mas para a gente, tá aí uma coisa que eu nunca experimentei no sentido dos novos convertidos, porque eu conheço o cristianismo desde criança. Mas eu diria que para a gente tomar cuidado só com a armadilha da empolgação do primeiro amor, né? Porque ele é legal, ele é aquela chama que motiva a gente, mas a gente tem que tomar cuidado para não cair quando diminuir a questão da empolgação, porque como tudo que a gente vive, aquilo que no começo é novidade vai empolgar a gente, vai dar fome, vai fazer a gente querer ir mais além. Só que a verdadeira maturidade vem depois que a gente supera essa parte do primeiro amor e é capaz de continuar demonstrando o amor sem ter a necessidade de ter o ânimo, a empolgação motivando a gente. E sim uma necessidade, uma força inexplicável que está movendo a gente a cada dia e que mesmo nos nossos momentos mais desanimados e de indiferença espiritual, a gente tem vontade de estar presente com Deus e estar buscando Ele, porque mesmo ali a gente sabe que vai precisar dele e o quanto isso vai fazer bem. E parece que Paulo, mesmo após passar o ânimo do primeiro amor, aprendeu isso, aprendeu que que ele ia ter fases de desânimo e que ele ia precisar o tempo todo buscar Deus de novo, mesmo em meio às dúvidas, e se perguntar o que estava acontecendo para poder prosseguir. Perfeito. Obrigado, Gui. Eu tenho uma mensagem em vídeo que eu preguei para a Primeira Igreja Batista de Teresina, a Igreja Batista da Morada, ou a Igreja Batista Morada Nova do meu amigo Natan, aniversário lá, e o tema do aniversário é Aviva a Tua Igreja. E a mensagem que eu preguei foi o que fazer entre um avivamento e outro. Como nós podemos sobreviver bem, sem deixar cair a tocha, sem perder a fé, sem cair no desânimo, entre um avivamento e outro. Porque avivamentos são moveres especiais de Deus na vida da igreja, na vida do indivíduo crente, mas eles não têm aquele fluxo constante. Você vai olhar na história, você vai ver que a história da igreja é sim uma história cíclica e curva, não é uma história retilínea, sempre avivada, nem sempre desanimada, mas passa por parábolas de crescimento, avivamento, ânimo, alegria e também de tristeza, depressão, corrupção, né? Isso é muito difícil. E isso acontece na vida do cristão também. Como é que a gente se mantém no interregno entre um avivamento e o outro? Se vocês quiserem, eu vou colocar esse link lá no Entre Líderes e lá vocês podem acessar a pregação que eu fiz para essa igreja, que é como se manter ligado à fé e vigoroso, vivo, entre um avivamento e outro. Tá bom? Vai estar lá no Entre Líderes. Quem não está no Entre Líderes ainda, por favor, entra no grupo, tá bom? Lécio, Ângelo, querem falar alguma coisa? Bom, eu quero fazer um comentário, aproveitando a abordagem que o Guilherme colocou, que, assim, na minha cabeça e na minha experiência, há uma grande diferença entre aquele que conhece o amor de Cristo, que é o que a gente chama de primeiro amor. Na minha cabeça, na minha experiência, quando eu conheci o amor de Cristo, foi algo extremamente diferente, a ponto de ser bem diferente desse momento de empolgação, né? O Evangelho chegou na minha vida de forma tão impactante que eu consigo discernir o que é empolgação do primeiro amor. Eu não consigo esquecer do que Cristo fez por mim, do que eu era para o que eu comecei a ser, né? Porque é um processo
não é nem pelo que eu sou, né? É um processo de mudança, e essa mudança ela é contínua, mas ela é muito, como é que eu posso dizer? É um novo caminhar que não tem como olhar para trás, sabe? Assim, e como não deixar cair esse primeiro amor, eu sempre digo às pessoas que estão ao meu lado, que primeiro, você precisa, e é bom aí nós, como líder e como discipuladores, estar atento a esse suporte a essas pessoas. Porque, assim, eu vejo que eu tive um suporte. Esse suporte foi muito importante para a minha vida. Foi muito importante naquele momento de realmente conhecer o que eu tinha, de que eu tinha sido impactado, né? Conhecer de quem era Cristo. E aí foi PGM, foi estudo bíblico, foi as escolas, foi uma aula empolgante vinda dos professores, e cada dia mais era uma vontade imensa de conhecer esse Cristo, essa coisa que o Evangelho descortina na vida da gente. Vários momentos. Então, assim, quando a gente percebe que uma pessoa é convencida e por isso ela se empolga, a gente como líder, assim, tem que tentar conseguir discernir bem isso, porque o primeiro amor, ele só é deixado para trás se realmente você meio que der um stop no relacionamento com Cristo, né? Nas atividades, em fazer as coisas. Eu não sei, eu não tive outra experiência, né? Porque eu não sei se é porque logo depois que eu me converti e Eda também, a gente meio que se envolveu tanto com o amor de Cristo que a gente se envolveu na obra rapidinho. E esse envolvimento na obra é que fez com que a nossa chama tivesse aquecida até hoje. Perfeito. Obrigado, Lécio. Eu já postei a mensagem lá no Entre Líderes, tá? E vai estar lá à disposição dos irmãos. Bacana essas duas visões, né? A visão de alguém que nunca passou por uma conversão radical no sentido de vir do mundo para a igreja, é convertido, é salvo, teve que fazer sua decisão, mas tem uma experiência diferente. E essa visão de que o primeiro amor nada mais é do que o amor prioritário. Então, se olharmos Cristo como amor prioritário sempre na nossa vida, nós vamos estar sempre com a oportunidade de reacender a chama e fortalecer essa chama. Não sei se o Ângelo quer falar alguma coisa. Fique à vontade, Ângelo, para nós caminharmos para o fim. A metade do Ângelo, pastor, porque o Ângelo não chegou ainda, a consulta começou muito tarde. Na verdade, assim, creio que é um texto tão precioso, os irmãos já compartilharam, assim, tudo aquilo que realmente fica no nosso coração. Eu creio que esse texto, ele mostra, de fato, o poder do Evangelho, né? E tem, creio, confrontado muito cada um de nós, e eu falo por mim, justamente para tirar da gente, recordar que não há improváveis para o Senhor, né? Tem até uma frase que acho que está lá no início, que diz que o cristianismo não sabe o que é um caso sem solução, né? E assim, realmente como a vida de Paulo mostra isso para todos nós, né? E creio principalmente para mostrar o quanto ele se esvaziou de si mesmo a partir do poder do Evangelho e quanto se tornou uma nova criatura, né? Em todos os sentidos, né? Deixou de ser aquele Paulo cheio de si para ser conduzido pelo Espírito Santo. Então, amém. Muito, muito, muito aprendizado, né? E para a gente, principalmente, renovar mesmo a nossa expectativa de que nós somos instrumentos, o Senhor sabe aqueles que serão alcançados, né? Nos cabe realmente sermos disponíveis. Obrigado, Leila. Eu gosto da definição de igreja que eu compartilhei com os jovens, né, no sábado. Igreja é um povo sob Deus, com a missão de sinalizar o reino do seu Filho no poder do Espírito Santo, o reino do seu amor, né? No poder do Espírito Santo. Nessa definição aparece o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E a igreja, nós somos a igreja trinitária, né? Que crê na Trindade.
nós somos debaixo do poder de Deus, da autoridade de Deus, com uma missão em nome do Filho, de levar o Filho a todos os lugares, e pelo poder do Espírito Santo. Nós possamos nos entender assim como um povo, com uma missão, debaixo da autoridade de Deus, e que sinaliza o reino. Sinalizar é só brilhar, né? É só a gente pedir a Deus que habite em nós de tal forma que seja impossível nós não brilharmos. E aí o Evangelho vai alcançar o inalcançável, ajuntar o injuntável, transformar o intransformável e agir com poder através de nós, né? Da nossa própria transformação. Que Deus ajude você na sua liderança, no seu ministério, a ser bênção e ser sinal do reino de Deus pela glória dele, ok? Deus abençoe a todos.